35 mil pés acima do mar de Bering. Anchorage, aqui é o voo 85 da Northwest. Confirme que está ciente de que declaramos emergência. Um Boeing 747 está em sérios apuros. Não posso fazer isso. Emergência vermelha. Emergência vermelha é se preparar para o pior. A tripulação mal consegue controlar o avião. Foi uma situação muito confusa, algo que eles nunca tinham feito em um treinamento. Eles precisam de toda a ajuda que conseguirem para ter alguma esperança de aterrissar o avião com seus 386 passageiros com segurança. Se há um momento em que você precisa de uma abordagem perfeita, o momento é este. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Momento decisivo. O voo 85 da Northwest Airlines está sobre o mar de Bering. 9 de outubro de 2002. Passam das 5 da tarde e os passageiros estão se acomodando para um longo voo. O enorme Boeing 747-400 acabou de passar pelo Alasca e agora está quase meio caminho de uma viagem de 13 horas e meia de Detroit até o aeroporto de Narita, no Japão. Olá, senhores. Olá, Frank. Como estão as coisas? 35 mil pés. O comandante John Hanson é um piloto de carreira. Ele também é instrutor de voo para o Boeing 747. Depois de 6 horas e meia de voo, ele está prestes a transferir o controle do avião. Em viagens de longas distâncias, é comum ter 2 tripulações de voo. A viagem era longa o bastante para termos uma tripulação maior e completa. Tínhamos 2 comandantes e 2 copilotos. Eles trabalham em turnos para evitar o cansaço. Me deem um alô uns 20 minutos antes de eu ter de voltar, tá bom? Mike Fagan, veterano do Vietnã e com 25 anos de experiência de voo, é o copiloto que assume. Estava tudo normal e não esperávamos nenhum problema. Tínhamos feito aquele voo inúmeras vezes. Frank, eu vou escolher a lasanha. Você fica com a opção B. A opção B inclui morrer de fome? Ele está acompanhado do comandante Frank Geib, que tem mais de 11 mil horas de voo. Os pilotos se referem a esta aeronave como a Rainha dos Céus. Ela é equipada com uma cabine privada para a tripulação de voo. Aqui, o comandante Hanson e seu copiloto David Smith vão descansar por 5 horas antes de voltarem à cabine. David Smith tinha trabalhado comigo na cabine. E nós iríamos ler um pouco, talvez tirar um cochilo no beliche e acordar para a descida em Tóquio. Tem certeza de que não está com fome? Acredite, eu estou bem. Faltam ainda 6 horas para que o voo 85 aterrisse em Narita. A aeronave deu uma puxada violenta para a esquerda e passou de 35 a 40 graus de inclinação. Sem motivo aparente, os pilotos perderam o controle do avião. O avião deu uma guinada, como nada que eu já tivesse visto antes, e eu meio que tive de me recompor. Foi um movimento muito repentino. O tipo da coisa que você só sente em um simulador quando são feitas coisas extremas. O comandante Geib tem apenas alguns segundos para reagir. Perdemos o motor? Ainda temos os motores? Ainda temos todos os motores, não é isso? A vida de 386 passageiros está em jogo. O avião estava como que balançando e eu sabia que o piloto automático tinha sido desconectado. Era bastante óbvio que alguma coisa estava errada. Em questão de segundos, o comandante Geib desconectou o piloto automático, puxou o manche e nivelou as asas. Mas alguma coisa ainda está terrivelmente errada. Frank, você conseguiu? Sim, acho que sim.
Se não são os motores, então temos um problema com o leme. Os pilotos nivelaram o avião, mas continuam com dificuldade para controlá-lo. O sistema de alerta confirma a suspeita de Guy. Amortecedor de guinada. Uma avaria no sistema do leme. O leme controla os movimentos do avião, da esquerda para a direita. Ele direciona o fluxo de ar para mantê-lo em linha reta. Menos de um ano antes, o voo 587 da American Airlines perdeu o controle do seu sistema de leme e caiu no bairro de Queens, em Nova York, matando todos a bordo. Estávamos cientes do que tinha acontecido e tínhamos feito todo um estudo sobre aquele evento nos treinamentos de voo. Esse avião corre o risco de ter o mesmo destino. Devido ao seu tamanho, o 747 tem um leme superior e inferior. Eles normalmente se movimentam em sincronia. Por algum motivo desconhecido, o leme inferior desviou 17 graus para a esquerda e travou. O comandante tenta manter o avião voando nivelado e em linha reta. Ele usa os pedais para controlar o leme superior e o manche para movimentar os ailerons. Mas ele sabe que esta é uma medida paliativa que pode não funcionar por muito tempo. Eu controlo o avião e os rádios. Verifique o COM e veja se há um procedimento para isso. O COM, ou Manual de Utilização do Cockpit, fornece uma lista de procedimentos para situações de emergência. Não tire qualquer tipo de pressão hidráulica, só isso. Isso não é muito útil. Mais alguma coisa? Algum outro sistema com mau funcionamento? Até agora não. Os dispositivos hidráulicos controlam vários componentes vitais, incluindo o leme agora com falha. Outras falhas poderiam levar a um desastre. Quanto tempo até Narita? Umas 6 horas. Voar todo esse tempo sem o controle total do avião é um grande risco. P3, chame-os de volta. Quando você está no beliche, você está acostumado a ouvir o P3 apenas quando é hora de mudança de turno. Quando você o ouve em um momento diferente, isso significa que temos de voltar, porque alguma coisa fora do comum aconteceu. Anchorage está a 2 horas. Chame-os e declare emergência. Nós vamos voltar. Anchorage, aqui é Northwest, voo 85. Mas até mesmo o contato com Anchorage é um problema. Anchorage, aqui é Northwest, voo 85. Os centros de controle de tráfego aéreo têm um alcance limitado. No meio do mar, entre os dois continentes, o avião está em uma zona morta. Ninguém em Anchorage sabe que eles estão em apuros. Na cabine, os passageiros não sabem a dimensão do problema. Muitos passageiros supõem que foi apenas uma turbulência que causou o choque repentino. Veja se consegue contato com o 19. Os pilotos tentam contatar outro voo que está mais próximo do Alasca. Northwest 19, aqui é Northwest 85. Mas o sinal está fraco. Northwest 19, aqui é Northwest 85. Northwest 19, prossiga. Temos uma situação de emergência. Pode retransmitir para Anchorage? Entendido, um momento. Certo. Vamos virar isso. O avião entra em uma curva bastante aberta à direita. Anchorage, Alaska. Controle de Anchorage, aqui é o voo 19 da Northwest. Northwest 19, prossiga. Northwest 85 está solicitando pouso de emergência. Qual é a natureza da emergência? Problema no leme inferior. O leme é crucial para virar o avião. Sem ele, o comandante é obrigado a improvisar. Não tínhamos ideia de qual era o problema, portanto, Frank foi muito cauteloso ao usar o leme, o que significa que ele teve de usar os alerons para controlar a aeronave. Mas, ao mesmo tempo, a aeronave estava em um sleep, ou seja, não se trata de uma virada coordenada. A cauda está em uma direção, o nariz está apontado na outra. Em outras palavras, ele fez algo assim. Assim como um motorista em um carro que derrapa em uma curva, o comandante Gaib está a ponto de perder o controle. O que aconteceu? Já declaramos emergência e estamos voltando para Anchorage. Indicações?
O leme inferior está emperrado a 17 graus para a esquerda. Não sabemos por quê. Ele não está respondendo. Não sabemos ainda o que mais está com problema. Era preciso as duas mãos para pilotar o avião. Naquele momento não sabíamos ao certo a situação do leme. Tudo o que sabíamos era que definitivamente se tratava de um problema do leme. Isso nunca aconteceu antes. Os pilotos não foram treinados para esse problema. Não há nenhum procedimento no com. E o manual é inútil. Bem, vamos ter que fazer um. A 35 mil pés sobre o mar de Bering e a 1 hora e 40 minutos do aeroporto mais próximo, os pilotos deste enorme 747 estão em território desconhecido. Para os 386 passageiros do voo 85, a ansiedade sobre o mergulho repentino diminuiu. Ninguém na cabine está ciente do drama potencialmente fatal que ainda se desenrola no cockpit. Sem o controle total do leme do avião, a tripulação precisa voar mais de 1.300 quilômetros até Anchorage. Frank era o comandante júnior e eu era o comandante sênior. E quando o vi lutando com os controles, eu decidi que iria assumir. Frank, você fez um bom trabalho, mas eu acho que é melhor que eu assuma agora. Se alguém vai acabar com esta coisa, esse alguém será eu. Sem problema em relação a isso. Tudo bem. Tudo bem, Mike. Você vai ter que assumir o controle enquanto mudamos. Tá pronto? Tô pronto. O copiloto Fagan deve agora assumir e manter o avião estável enquanto o comandante Gaib deixa o controle do avião. Estou no controle. Qualquer uso equivocado dos controles poderia levar o avião a um parafuso fatal. O mesmo equilíbrio delicado é feito para a transferência do controle ao comandante Hanson. Realmente fiquei chocado com a força que era necessária para pilotar aquele avião tão grande e belo. Se o avião está voando, ainda que com problemas, ele está voando. E é isso que importa. E está indo para Anchorage. Então, por enquanto, estamos bem. Agora podemos começar a pensar em outras coisas que precisam ser feitas. A tripulação não tem ideia da gravidade do problema com o leme. Pode levar uma questão de segundos para ele falhar completamente. Eu não consigo saber se o maldito leme está tentando nos deixar na mão. O que dizemos aos passageiros? Decidimos que os passageiros realmente deveriam saber. Então decidimos falar com eles. E o Frank se ofereceu para fazer isso. Eu vou até lá e falo com eles. Quanto mais eles souberem, melhor. Concordo. Acho que deveríamos dizer exatamente o que está acontecendo. Kathy? Não sabemos se as coisas vão melhorar ou piorar. Cada um dos tripulantes sabia que alguma coisa importante havia acontecido com a aeronave. Estamos voltando para Anchorage e vamos fazer um pouso de emergência. O comandante não tentou esconder nada, foi direto ao ponto. Ele disse francamente qual era a situação e que possivelmente teríamos uma aterrissagem difícil. Kathy, esta é uma emergência vermelha. Emergência vermelha é quando devemos nos preparar para o pior. Pode haver uma aterrissagem com danos à aeronave. Pode haver lesões ou morte entre os passageiros ou entre nós mesmos. Senhoras e senhores, eu sou o comandante Frank Gaib. Estamos enfrentando uma avaria no momento e nossa tripulação está lidando com a situação da melhor maneira possível. Precisamos que todos mantenham a calma e, por favor, prestem muita atenção aos comissários. A cooperação de vocês é de suma importância para conseguirmos fazer uma aterrissagem segura. A maior parte dos passageiros ficou bastante calma. Prometo que vou trazer novas informações quando tivermos mais dados. Muito obrigado por sua atenção e eu volto a falar com vocês mais tarde. Depois de alguns minutos, era possível ouvir algumas pessoas chorando um pouco, ver pessoas olhando ao redor. Era possível ver o medo. Precisamos falar com o SOC, precisamos de sugestões.
Podemos falar via rádio DHF. O Centro de Operações de Sistemas em Minnesota talvez possa ajudar, mas para conseguir controlá-los, os pilotos precisam usar rádio de alta frequência que tem um sinal fraco e intermitente. Rádio de HF é igual ao que você brincava quando garoto e o seu melhor amigo morava ao lado e você conversava com ele entre os 2 quartos, com 2 latinhas e um carretel de linha entre eles. Acima disso, a qualidade do som é horrível. Peça que acorde o John Doherty para nós. St. Paul, Minnesota. Eu estava em casa na noite da ligação, simplesmente relaxando após um dia no escritório e assistindo um filme. Mas eu estava de plantão e os pagers começaram a tocar. John Doherty trabalhou com o comandante Hanson durante vários anos. Como eu conhecia o John muito bem, eu estava ali falando com uma pessoa, um piloto que eu conhecia muito bem. Eu sabia que John Doherty conhecia o 747-400 mais do que qualquer um na Northwest. Mas o comandante Hanson não tem ideia de quando poderia receber a ajuda do seu amigo e manter a aeronave voando a 35 mil pés está ficando cada vez mais difícil. O manche estava tremendo porque o avião inteiro estava tremendo. Ele decide descer para uma altitude mais baixa, onde o ar mais denso lhe dará mais sustentação. Está pronto para isso? Tudo pronto. Mas com um avião com problemas, este procedimento normalmente rotineiro será outra manobra arriscada. Muito bem. Vamos lá. Você tem que fazer isso com muito cuidado. Por isso eles estão mexendo nos controles nessa circunstância realmente incomum. Com todo cuidado, suavemente e tão delicadamente quanto possível. Como está? Do mesmo jeito, nada bom. Tínhamos que ter muito cuidado ao pilotarmos aquele avião. A cauda poderia se soltar. O leme poderia estar por um fio ou poderia ser um problema hidráulico. 28 mil pés. Eles descem a 28 mil pés, aproximadamente 8.500 metros. Acho que conseguimos. Muito bem. Mas a força necessária para pilotar o avião teve seus efeitos sobre o comandante. John, Sim, minha perna começou a ficar com cãibra. Está difícil segurar isso. O esforço físico necessário era considerável. Estávamos empurrando nossa perna sobre aquele pedal com tamanha força que só conseguiríamos ficar ali por cerca de 10 minutos. Vai ter que assumir. Está pronto? tô pronto. Muito bem. Com calma. E então o Mike assumiu. Ele queria ir para o outro lado, quando você tinha que fazê-lo ir para onde você queria que fosse, e você tinha de usar os controles. Portanto, você estava usando os músculos do seu ombro e das suas costas para travar as pernas. Então, quando eu passava o controle, eu me recuperava novamente. Ainda há mais de 1 hora de Anchorage, as comissárias preparam os passageiros para uma emergência vermelha. Fizemos o que fomos treinados para fazer. A coisa simplesmente acontece. E você se certifica de que tudo está guardado, que as malas da tripulação estão onde devem estar. Cada uma das pessoas colaborou com o que lhes pedimos que fizessem. Lembro de ter me aproximado de uma família de 3 e eles me perguntaram se eu estava com medo. E eu odeio admitir isso, mas por um segundo eu pensei em mentir. Mas então decidi que não era o que eu devia fazer. Sim, eu também estou com medo, mas temos os melhores pilotos. Voo 85, John Doherty está na linha. O pessoal de operações tinha finalmente conseguido colocar os pilotos em contato com John Doherty. John, você foi informado sobre isso? Sabe o que está acontecendo aqui? Sim, vocês têm Um problema de controle? Temos indicação de um problema com o leme inferior. Eles estavam enfrentando uma situação realmente muito confusa. Sabiam que estavam diante de algo singular, algo que eles nunca tinham feito em treinamentos, algo que nunca tinham visto em treinamentos. Nada sobre o que já tivéssemos conversado em cursos em terra. O manual não está ajudando muito. Estamos a mais de 1 hora de Anchorage. O que você acha? Bom, não mexa no sistema. Sistemas hidráulicos. Mas fora isso,
E ao ouvir o John, eu sabia que o que tínhamos nos manuais não iria ajudá-lo. Haverá momentos em que um piloto terá de descobrir sozinho o que fazer. 30 minutos de passo até que o voo 85 da Northwest esteja em posição para falar diretamente com o centro de controle de Anchorage. Northwest 85, temos você no radar. Anchorage, Northwest 85. Confirme que está ciente de que declaramos emergência e que tem um equipamento de emergência de prontidão. Solicitamos uma pista. O avião precisa voar sobre a Cordilheira das Aleutas para chegar ao Aeroporto Internacional de Anchorage. O próprio aeroporto também é cercado por montanhas. Dissemos, tudo bem. A pista 6 direita é a pista que queremos porque ela vai nos dar 32 quilômetros. E é uma ótima pista com uma aproximação ILS. É uma pista longa. Será a 6 direita. Vamos nos certificar de que façamos a coisa certa na primeira vez. Eu disse, e quanto a uma aproximação errada, isso não vai acontecer. Nós vamos fazer isso direito e da primeira vez. Não há margem para erros. Os pilotos sabem que eles têm apenas uma chance. O que você acha, Mike? Devemos começar a nos preparar para a aterrissagem diminuindo a altitude. Eles ainda estão a 40 minutos de Anchorage, mas os pilotos decidem configurar o avião para a aterrissagem. Eles querem saber como isso irá afetar o avião com problema. E se algo der errado, isso pode lhes permitir mais tempo de se recuperarem. Muito bem, podemos levá-la até Cook Inlet, descer para 4.300 metros e ver o que acontece. 4.300 metros é uma altitude boa e intermediária. O ar é bom e denso e você está a uma altura suficiente para, se algo de pior acontecer, ter ainda espaço para uma recuperação. Aqui é Northwest 85. Queremos descer para 14.000 sobre Cook Inlet. Não podemos fazer isso. Há muito tráfego aéreo naquele espaço. O espaço aéreo ao longo de Cook Inlet é o corredor mais movimentado nesta parte do continente. Se eles perderem o controle do avião novamente, eles poderiam colidir com outra aeronave. Esta é uma aeronave em situação de emergência. Este é o curso de ação mais seguro. Muito bem, deixaremos O caminho livre para vocês. O gigantesco jato desce lentamente para 14 mil pés, aproximadamente 4.300 metros. Tudo bem? Flap 5. Ao usar os flaps, o comandante Hanson espera que o avião se mantenha estável. E então, um teste ainda maior. Baixar trem de pouso. Baixando o trem de pouso. Baixar o enorme trem de pouso aumentará o arrasto e irá reduzir a velocidade. O avião recebe a nova configuração sem problemas. Mas há novas preocupações sobre o leme danificado. Está sentindo isso? Estou. O leme está relacionado à velocidade e altitude. Quanto mais baixo você está, mais o leme é exigido. E então, mais aileron. O que era fisicamente desgastante. Mike, começaram as câimbras. Está pronto? Estou pronto. John Doherty continua na linha com a tripulação. Ele oferece uma sugestão. Já consideraram adicionar Para uns 37 km/h a sua velocidade de aproximação? Não tínhamos pensado nisso, vamos fazê-lo. A velocidade extra pode ajudar a tornar o avião mais controlável. Senhoras e senhores, estamos prestes a fazer uma aterrissagem difícil. Ao tocarmos o solo, vai haver um grande impacto. Informaremos vocês quando o impacto estiver para acontecer. À medida que o voo 85 da Northwest Airlines se aproxima de Anchorage, os pilotos e Doherty continuam se preparando para uma aterrissagem incerta à frente. Nós discutimos como seriam as coisas na aproximação, controle de voo, questões de gerenciamento de caminhos de voo e então como lidar com o controle direcional durante a aterrissagem, questões relativas à parada e assim por diante. As decisões que eles tomarem nos próximos poucos momentos farão a diferença entre a vida e a morte. Tudo bem, não podemos continuar com isso. Vamos usar os motores. Dave, vamos lá.
1 e 2 para cima, 3 e 4 para baixo. A poucos minutos do pouso, os pilotos aumentam a potência dos motores da esquerda, ao mesmo tempo em que reduzem a potência para os da direita. Esta potência desigual deve ajudar a manter o avião em posição. Mas há um perigo. Ninguém sabe a extensão do problema com o leme. Se ele não aguentar esta potência irregular, os pilotos perderão o controle. Em terra, as equipes se preparam para o pior. Eu daria $1000 por um espelho retrovisor agora. John, o que você acha? Doherty tem verificado gráficos e manuais e lembra a tripulação de outro problema a considerar. Aterrissagem, não se esqueçam que o leme está ligado à roda dianteira. E quando isso acontecer, Mike, eu fico com o leme e os freios, você fica com o manche. Quando o nariz tocar o solo, o leme danificado pode fazê-lo perder o controle do avião a mais de 300 km por hora. Eu pilotei durante toda a abordagem e pensei, se há um momento em que a aproximação tem que ser perfeita, o momento é este. Naquele ponto eu não podia mais ajudar. Portanto, por volta de 2100, 2400 metros, eu me despedi da tripulação. Falo com vocês quando estiverem em terra. Nos falamos em breve. Eu dei ao John a bênção que pude dar naquele momento, provavelmente discreta, ao estilo típico dos pilotos, e desliguei, esperando para ter notícias de como eles se saíram. Entre as águas frias de Cook Inlet e as imponentes montanhas do Alasca, o aeroporto internacional de Anchorage aguarda a chegada de um 747 com sérios problemas. Northwest 85 estão no nosso radar. Os passageiros e tripulantes do voo 85 da Northwest estão agora a poucos momentos de um pouso de emergência. Enquanto eu colocava o meu próprio cinto de segurança, eu me lembro de ter pensado comigo mesma, isso é tudo? Eu vou terminar aqui? Será que vou estar viva quando isto terminar? E eu pensei em meus filhos, no meu marido e na minha casa. Northwest 85, aterrissagem autorizada. Equipes de emergência estão de prontidão. Entendido, autorização de aterrissagem. A tripulação ainda não tem ideia do que vai acontecer quando o avião tocar o solo. Havia quase 400 passageiros no avião e uma tripulação de 18 pessoas. E algumas delas eu conhecia pessoalmente, como John e os outros pilotos. Por isso a espera foi difícil. Muito bem, pessoal, vamos lá. Pousamos em 5. Preparem-se. Preparem-se! Preparem-se! Conseguiu? Consegui. Como planejado, ao tocar o solo, o copiloto Fagan fica com o manche. O comandante Hanson se encarrega das rodas dianteiras com o leme. O time é crítico. Um passo em falso e o avião poderia sair da pista. Conseguimos. Bom trabalho, Mike. Bom trabalho, rapazes. Precisamos repetir isso. Foi um alívio para todos. Todos na cabine conseguiram finalmente respirar aliviados. Quando recebemos o sinal de que estava tudo bem, Permaneçam sentados até que a luz de cinto de segurança se apague. eu sabia que tinha de me levantar e ir até a porta de entrada e tirar aquelas pessoas do avião. Nós fizemos o que fomos treinados para fazer. Fizemos um ótimo trabalho. Os controladores conseguem ver o que os pilotos não conseguiam. O leme está muito avariado. Deve ter sido uma viagem daquelas.
Isso aí foi demais. Quase 2 horas depois da emergência, que começou a 35 mil pés, aproximadamente 10 quilômetros de altura, todas as 404 pessoas a bordo estão em segurança. Quando eu soube que a tripulação estava em segurança, sem dúvida foi uma sensação incrível de alívio. Aqueles homens tinham sido colocados à prova e tinham feito um trabalho fabuloso. Portanto, me senti muito feliz, um sentimento de graça, de realização, alegria, de satisfação. Foi muito bom. Os pilotos evitaram por pouco um acidente fatal. Mas o que causou a perda de controle do avião é uma questão que precisa ser urgentemente respondida. A Northwest é apenas uma das muitas companhias aéreas que usam o 747-400 todos os dias. Milhares de passageiros em todo o mundo enfrentam então agora um risco potencial. Caroline DeFord, do NTSB, irá chefiar a investigação. Parecia ser um evento muito dramático e alguma coisa que precisávamos investigar para tentar entender o que tinha acontecido. Investigadores imediatamente descobrem um rastro de vazamento de fluido hidráulico na parte traseira do avião. Ficamos muito surpresos quando soubemos que tipo de falha havia ocorrido e os efeitos que aquilo havia provocado no controle da aeronave. Os pedais do piloto estão ligados ao leme através de um módulo de controle de energia hidráulica. Quando o piloto pressiona os pedais, altera a pressão hidráulica. E é isso que movimenta o leme. Eles abriram os painéis de acesso na cauda e observaram que a tampa do módulo de controle havia se separado. A tampa é uma peça circular de cerca de 5 centímetros de diâmetro e ela havia ficado totalmente danificada ao redor e então se soltado. Com o módulo quebrado, os pilotos não tinham como controlar o leme inferior. A falha desta única peça de engenharia quase derrubou o avião. O módulo de controle de potência é enviado à sede do NTSB em Washington. Uma verificação cuidadosa revela exatamente como a peça falhou, levando o leme a emperrar. Quando a tampa saiu, isso fez com que um pistão dentro do módulo se movimentasse além do seu limite de projeto. E foi isso que resultou no problema com o leme. Mas o que levou a tal falha ainda é um mistério. Certamente foi algo que não fora previsto pelos projetistas. E quando examinamos o hardware, vimos que se tratava de alguma coisa fora do escopo do que normalmente encontra um engenheiro quando está fazendo uma investigação de falha. Normalmente o que se vê é uma falha interna e não uma falha mecânica no local onde fica a peça. Sylvie Dione é metalúrgica e especializada em componentes de avião. O material era de uma liga de alumínio, que significa que era metal de alumínio misturado com um pouco de cobre, magnésio e com zinco. E o objetivo de se adicionar esses outros elementos é tornar o material mais forte. A liga de alumínio usada para a fabricação desta peça é extremamente resistente. A peça nunca deveria ter se quebrado desta forma. Fazer uma análise de falha como esta é, de certa forma, um pouco como um trabalho de detetive, porque você está à procura de pistas sobre o que causou o problema e o que levou à falha do material. O tamanho e a forma da rachadura mostram aos investigadores que o módulo se desgastou ao longo do tempo, o que é chamado de fadiga do metal. No entanto, para os investigadores, isso é quase impossível de acreditar. Um Boeing 747-400 é construído para voos longos de 12 a 15 horas e suas peças são fabricadas para durar décadas. Meu entendimento acerca do tempo médio para uma falha deste tipo ocorrer é algo como 30 mil anos. Ou seja, não acreditamos que isso vá falhar de novo um dia. O 747-400 está em alta demanda. Mais desses enormes aviões são fabricados todos os dias com o mesmo módulo de controle que falhou no voo 85.
Se esse sistema crucial está se desgastando prematuramente, os investigadores precisam descobrir o porquê antes que isso leve a um desastre fatal. O fato de haver essa falha devido unicamente à fadiga, sem nenhuma origem aparente, como uma deficiência ou um defeito, nos fez questionar as propriedades do material usado. Os investigadores enviam a unidade de volta ao fabricante para extensos testes metalúrgicos. Os metais são constituídos por pequenos cristais que os metalúrgicos chamam de grãos. E se os grãos são demasiado pequenos ou muito grandes, ou ainda não têm a forma correta, o material pode apresentar uma força diferente, uma diferente resistência à propagação de uma rachadura. Uma verificação visual do metal não fornece informação alguma sobre a razão da falha. Uma das melhores técnicas para se descobrir se uma peça contém rachaduras ou defeitos superficiais é fazer um exame com corante fluorescente. A peça é examinada sob luz ultravioleta. E os defeitos aparecerão como linhas brilhantes ou pontos brilhantes bastante visíveis. Mas os testes exaustivos revelam que o material em si não foi o problema. Os investigadores ainda não conseguem explicar a falha. Aquilo estava deixando toda a equipe maluca. Ficamos muito frustrados quando percebemos que nenhum dos caminhos que buscamos nos dera aquela luz que procurávamos. Investigadores se perguntam se alguma coisa no histórico do avião poderia ter levado o módulo a se quebrar prematuramente. O que os registros revelam é surpreendente. A Northwest foi o cliente que lançou o 747-400 e aquele era o primeiro na linha de 400 usados pela Northwest. Ele fazia parte da produção mais antiga de 747-400 no mundo. E não era só isso. Os registros também mostravam que este mesmo 747-400 fora usado como avião de testes antes de ser vendido para a companhia aérea. Será que testes rigorosos poderiam de alguma forma ter levado à falha do módulo de controle de potência? O avião tinha voado por 55 mil horas e decolado mais de 7 mil vezes. Isso é mais decolagens e aterrissagens do que a da maioria dos Boeing 747 com esse número de horas no ar. Essa descoberta conduz a investigação por uma direção totalmente nova. Estávamos preocupados de que ele tivesse sido exposto a mais estresse do que esperávamos e que isso poderia ter causado a falha. Cada vez que um avião decola e pousa, seus sistemas são submetidos a mais estresse do que quando ele está simplesmente voando. Estávamos muito preocupados com as operadoras na Ásia que usam o 747-400 em voos de curta distância. Este módulo, no entanto, já está quebrado. Não há como testá-lo. Verificar todas as unidades do restante da frota não é uma opção prática. Seria preciso deixar toda a frota no solo para retirar todas as unidades. Como medida preventiva contra falhas futuras, o NTSB recomenda que as companhias aéreas testem o módulo de controle de energia de forma mais vigorosa e com mais regularidade. Nós instituímos uma exigência de ciclo de repetidas inspeções. Mas a causa da falha não foi encontrada. 4 anos depois, um avião de carga da Air France é forçado a fazer um pouso de emergência. Mais uma vez, houve falha do leme inferior do 747-400. As circunstâncias são impressionantemente similares à do voo 85 da Northwest. A unidade foi enviada para Park Hannifin, na Califórnia, para reparação. E ao abrirem a caixa, eles tiveram um choque. Eles imediatamente a deixaram em quarentena. Chamaram todos e disseram, vocês não vão acreditar no que recebemos. Se o módulo da Air France mostra sinais de fadiga de metal como os do voo 85, então os investigadores podem estar um passo mais perto de explicarem a misteriosa falha. Nós imediatamente nos concentramos na superfície da fratura novamente, na mesma área, e fizemos muitas das verificações que tínhamos feito da primeira vez. Mas este caso parece ser diferente. Não há sinal de fadiga. Em vez disso, eles encontram um defeito de fabricação. Encontramos uma falha na parte inferior com rosca. Encontramos um raio muito afiado na parte inferior
local de onde a rachadura tinha se propagado. Se por um lado encontrar a causa dessa falha mais recente é algo significativo, isso não ajuda a explicar a falha no voo da Northwest 4 anos antes. Teria sido sobrecarga? Teria sido uma falha progressiva? Teria sido exposição a alguma coisa no ambiente que causara a falha? Sem saber a razão, não se consegue realmente tomar as medidas corretivas adequadas. E como investigador, isso é frustrante. Pela segunda vez, uma peça que nunca deveria mostrar desgaste quase derruba um 747. Com uma das quase 2 tragédias ainda inexplicável, os investigadores precisam desesperadamente encontrar uma medida de segurança contra essas falhas e que proteja os passageiros no futuro. Muito bem, pessoal, vamos lá. 4 anos depois do pouso de emergência do voo 85 em Anchorage, a causa da falha do leme do 747 ainda é desconhecida. Agora, a mesma peça teve problemas em outro voo. A próxima falha poderia ser mortal. Ainda não sabemos a causa da falha com o voo da Northwest, mas em função do que descobrimos com a segunda falha da Air France, precisávamos de uma ação corretiva para impedir a ocorrência de falhas semelhantes. Investigadores recomendam anexar plugs especiais ao módulo de controle. Em caso de outra falha, essas novas peças impedirão que o leme vá longe demais em qualquer direção. As mudanças que fizemos nos módulos de controle da frota de 747-400 impedirá quaisquer eventos futuros de um leme com problema. Uma diretiva da FAA torna obrigatório que todos os 747-400 sejam equipados com esta nova tecnologia, eliminando o risco de outra falha. Mas há ainda outra questão a considerar. Uma questão que os investigadores raramente têm o luxo de contemplar. Com a falha catastrófica do sistema do leme, como foi que o avião do voo 85 não caiu? Um dos motivos, o próprio projeto do 747. Ter um leme dividido é definitivamente uma característica incomum deste avião. E neste caso, isso funcionou a favor dos pilotos. Uma vez que se houvesse apenas um leme, e o atuador do leme tivesse falhado, então 100% do controle de guinada teria sido desviado, o que teria aumentado o problema. Mas não foi apenas a tecnologia que salvou a vida de 404 pessoas. Em 1985, o voo 006 da China Airlines também sofreu um súbito tranco. Entretanto, aquele voo despencou mais de 30 mil pés, quase 9 mil metros, antes que os pilotos conseguissem recuperar o controle. Como foi então que o voo 85 escapou desse mesmo destino? Se o Frank não tivesse agido como ele fez, nós provavelmente não estaríamos aqui para contar a história. Frank, você conseguiu? Sim, acho que consegui. A ação do comandante Guy nos primeiros segundos foi essencial para salvar o avião. Mas o que trouxe o avião com segurança ao solo é outra história. Cada um dos pilotos daquele cockpit sabia o que estava acontecendo. Os riscos haviam sido avaliados. Na aterrissagem, não se esqueçam que o leme está ligado à roda dianteira. E quando isso acontecer, Mike, eu fico com o leme e os freios, você fica com o manche. O gerenciamento dos recursos na cabine foi realmente o que nos permitiu analisar a situação e conseguir aterrissar o avião. Sinto-me orgulhosa de dizer que nós agimos como uma equipe muito bem treinada. Fizemos o que fomos treinados a fazer. Preparem-se para o impacto. Os rapazes que tínhamos na cabine foram extraordinários. Houve total comunicação. Eu vou até lá e falo com eles. Quanto mais eles souberem, melhor. Acho que deveríamos dizer exatamente o que está acontecendo. Acho que a tripulação fez um trabalho fenomenal aterrissando a aeronave com segurança. Em 2003, a Airline Pilots Association premiou a tripulação do voo 85 da Northwest Airlines com o prêmio Superior Airmanship. Mais importante do que o prêmio foi o fato de conseguirmos aterrissar com todos em segurança. Conseguimos! Nesta época de cabines automatizadas, pilotar manualmente corre o risco de se tornar uma arte perdida.
Como pilotos, nós temos de nos lembrar que estamos ali devido às nossas habilidades de voo. Tínhamos nos preparado tão bem para isso que falhar não era uma opção. Versão Marshmallow São Paulo.